Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para comentarmos acerca da palavra de Deus. E neste momento eu quero falar sobre um tema bastante conhecido por alguns, mais ou menos por outros, e talvez jamais ouvido falar por outros. É o docetismo. É uma doutrina que surgiu no século I da nossa era, ali na região da Ásia Menor. Nessa doutrina tem uma origem grega, etimologia grega, quer dizer dokel, que quer dizer aparecer, né? Parecer ou aparecer. O que essa doutrina herética, maligna, quer ensinar ou ensinava? Que Jesus jamais tivera uma forma física, porque dentro da cultura grega, dos ensinamentos gregos, toda matéria é má, né? E então, se Jesus era divino, Deus, ele não podia ter uma matéria, uma forma humana. E então ele dizia que toda aquela aparência física de Jesus, ela era ilusória. Meu Deus, se eles tivessem razão, se o docetismo tivesse razão, toda a doutrina da cristologia, também da soteriologia, que é a doutrina da salvação, cai por terra. Por que nós cremos Jesus ter nascido de uma forma virginal, teve a morte vicária, né? E a sua ressurreição física? É essa a base da nossa fé, né? Que ele nasceu, né, de Maria, sendo Maria ainda virgem, né? Teve a sua vida terrena, como todo ser humano teve, tendo todas as atribuições humanas, sofreu na cruz, sofrimentos terríveis, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, passou o seu ministério pós-ressurreição, 40 dias aqui na terra, até ser assunto ao céu. Essa é a base da nossa fé. Se o docetismo tiver razão, cai toda essa base da nossa fé sobre a pessoa de Jesus, a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus. E essa doutrina estava combatendo as igrejas da região da Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia, e claro, em outras regiões também, mas a Bíblia concentra mais nesse lugar onde ela estava sendo forte, que era em Éfeso, Laodiceia, e em Colossos, que eram as cidades ali da região da Ásia Menor. E então, Deus usou tanto João como Paulo para combater essa doutrina. E uma das maiores declarações que João faz afirmando a humanidade de Jesus, a sua manifestação como homem aqui na terra, declarando que ele era 100% homem e 100% Deus, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que para mim é uma das declarações mais profundas acerca da cristologia e da humanidade e divindade de Jesus, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e completa, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, isso daqui para mim é uma das maiores revelações que o homem pôde receber de Deus. Primeiro, quando João está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João está dizendo o seguinte, que tem uma palavra na Bíblia chamada tabernáculo, né? Aquele famoso tabernáculo que a gente leu e aprendeu lá de Êxodo, quando Moisés recebe de Deus a ordem para construir essa cabana, esse tabernáculo. Isso quer dizer moradia, habitação. Na verdade, essa palavra tabernáculo
não é nem grega e nem hebraica, é de origem latina, tabernaculum. A palavra a palavra tenda, moradia do grego, do hebraico, perdão, é mishkan. Então o jogo está dizendo que Jesus armou o seu tabernáculo, a sua tenda, a sua mishkan entre nós. Ou seja, nosso corpo, ele é o tabernáculo do nosso espírito, é o tabernáculo da nossa alma. Então Jesus armou o seu tabernáculo entre nós, quando ele se fez carne. Está dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele armou o seu tabernáculo entre nós. Isso é profundo demais, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. E João então completa essa doutrina da divindade de Jesus e a sua encarnação, dizendo o seguinte: ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Paulo, em Colossos também, ele vai falar sobre isso, quando ele diz assim, que nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, no seu corpo físico havia a sua essência divina. Ele, se fazendo homem, não deixou de ser Deus, 100% homem e 100% Deus. E agora Paulo também escrevendo para Timóteo, que pastoreou em Éfeso, ele cita aquele maravilhoso versículo do capítulo 3 da primeira carta, versículo 16, dizendo assim, grande é o mistério da piedade. Piedade no grego é eusebeia, quer dizer religião. Então Paulo está dizendo assim, para Timóteo ensinar a igreja e a igreja se defender contra o docetismo, dizendo, grande é o mistério da nossa religião. Que mistério é esse? Aí ele vem, Deus se manifestou em carne, ou seja, Deus tomou a forma humana. E Paulo diz ainda, foi visto pelos homens, ou seja, esse daí é Jesus, o Deus encarnado. Foi visto pelos homens, recebido no céu, pelos anjos, e hoje está sentado à direita de Deus. No grego, isso quer dizer aqui, filho quer dizer ruiós, né? Você vai encontrar outra versão que vai dizer aquele que se manifestou em carne, aquele quer dizer ros. Eu gosto mais dessa versão que traz ruiós, filho, né? É porque quando diz assim, aquele que se manifestou em carne, na verdade teós, que quer dizer Deus, quando eu digo assim, aquele que manifestou em carne, aquele quem? Mas quando traz aquele assim, teós, quer dizer, Deus se manifestou em carne, eu vou estar dizendo o seguinte, na minha religião o mistério é Deus se manifestou em carne, não aquele quem? Então quando você diz Deus se manifestou em carne, você está dizendo o seguinte, que na sua religião ensina o seguinte, que o Deus Todo-Poderoso se manifestou em carne e habitou entre nós, foi visto por homens, por anjos e recebido acima da glória. E João, então, também agora na sua carta, ele diz assim, provai os espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. E o espírito que não confessa que Jesus não vem em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. E então agora, no século V, no ano de 451, houve um concílio em Calcedônia, lá na Ásia. Olha aí para você ver. 300 anos depois dos escritos de Paulo e de João, quase 400 anos, foi em 451, João foi o último a morrer no final do primeiro século, vamos colocar aí 350 anos depois, ainda havia esse problema, porque agora, no século II, se desenvolveu uma doutrina por nome de gnosticismo. Aí veio depois silentianismo e por aí vai. E essa doutrina agora foi combatida
E houve um concílio em Calcedônia para determinar então qual a forma de combater o docetismo. Havia o nestorianismo também, outras seitas aí, e a igreja então cria esse concílio para trazer então uma argumentação teológica e apologética para combater o docetismo. Não que eles começaram a combater daí, repito, quem começou foram os apóstolos lá atrás, só que a igreja agora se reuniu porque essa heresia ganhou força e estava se espalhando assustadoramente. Mas, então, a Bíblia, ela já vem desde o primeiro século da era cristã, combatendo essa doutrina chamada docetismo. Você vai ver, se eu citei esses versículos, você vai ver vários outros, tanto nas cartas de Paulo, como nas cartas de João, porque tanto Paulo como João, eles tiveram um ministério muito forte, proeminente na Ásia Menor. Nós sabemos que Paulo ficou vários anos pregando em Éfeso, depois enviou Timóteo para lá para ser pastor, e o apóstolo João, ele atuou em Éfeso e também, claro, tinha conhecimento de todo o Vale do Lico ali, né? O Vale do Lico correspondia a Heliópolis, correspondia a Colossos, correspondia a Laodiceia, Hierápolis, quer dizer, a Laodiceia, e fora aquelas cartas que João, mensagens que João escreve às igrejas lá de Apocalipse, que a gente lê do capítulo 1 até o final do capítulo 3, que corresponde a toda a Ásia Menor. E então, essa doutrina ganhou força ali. Mas bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode, contra a verdade, senão pela verdade. Que Deus abençoe a sua vida. E volto a repetir, esse versículo para mim é uma das maiores declarações de revelação neotestamentária. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja Deus. E esse Verbo, que é a palavra revelada de Deus, chama-se Jesus de Nazaré, monoganês ruiós, unigênito Filho de Deus. Hoje, como nós que cremos nele, temos o direito de sermos chamados Filho de Deus, ele se tornou agora o primogênito, porque nós hoje somos também o Filho do Deus vivo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Jesus nasceu miraculosamente, viveu como um homem, 100% Deus, sofreu na cruz por nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo por nós e muito em breve voltará para buscar o seu povo zeloso e de boas obras, e nós veremos a marca da cruz nas suas mãos, tanto nós como os judeus que se reconciliarão com ele e formaremos um só povo. Deus abençoe e fique com Deus, Pai do Senhor.